Bem-vindos ao exercício demonstrativo da aula número 13 de Sistemas de Visão e Percepção Industrial, aula prática número 13. Vamos continuar a falar do software de processamento de imagem industrial Sherlock e há vários exercícios nesta aula. Eu vou falar em particular desta parte aqui da correção automática da orientação da imagem, nomeadamente fazendo os exercícios 3 e 4. Okay? Portanto, o objetivo no exercício 3 é fazer uma correção da orientação desta imagem de entrada original. Portanto, há que fazer um processamento que nos indique o ângulo da orientação da peça e depois fazemos a compensação desse ângulo aplicando uma rotação à imagem, obtendo uma coisa qualquer parecida com isto. Okay? Numa primeira fase, no exercício 3, vamos usar o algoritmo Connectivity Binary e depois no exercício 4 usaremos um método mais robusto, veremos depois qual. Este algoritmo é para fazer e testar, portanto, processa uma imagem de cada vez, obviamente, mas a ideia é experimentá-lo não apenas numa imagem, mas numa sequência de imagens, portanto, experimentá-lo vezes diversas e de cada vez que corremos o algoritmo, corremos uma imagem diferente e daí temos aqui uma sequência de imagens. Então, vamos para Windows. Temos aqui então a aula 13, eu recomendo que vocês continuem a organizar as coisas como faziam antes, SCPI, eventualmente prática, depois aula 13 ou aula X, e cá dentro temos um conjunto de imagens e depois de pastas para exercícios. Reparem que agora o exercício não é só um fecheiro.m, pode ter mais do que um fecheiro e portanto tem que ser uma pasta. Ou seja, eu vou aqui criar uma nova pasta chamada exercício 3 demo. E dentro dessa pasta tem que criar então um fecheiro de Sherlock. Deixa-me tirar daqui, ok, fecheiro de Sherlock. Uma coisa que eu faço de forma completamente diferente das pessoas da Infamon que estiveram a ensinar-vos na semana passada, eles gravam sempre no final do exercício, portanto fazem sempre o save as no final. E eu recomendo sempre, porque já perdi horas de trabalho, que se faça o save as antes sequer de começar a trabalhar. Para mim o save as é o ponto de partida e não, digamos, a parte final. E portanto, a primeira parte é mesmo essa, é definir então onde é que vai ficar o nosso programa. Para isso fazemos um save as, eu posso escolher aqui a pasta demo e vou chamar isto, deixem-me mudar as minhas teclas, senão aqui não tenho as teclas mudadas, está bem. Vou-me aguentar com isso. Então, exercício 3, demo, e aqui vou-lhe chamar exercício 3. Ok. Pronto, como viram já, o Sherlock tem vários componentes, portanto tem, digamos, várias secções da parte visual do programa. Muito rapidamente, as secções são... Então, aqui é o sítio onde nós podemos ver imagens e o resultado do processamento de imagens, okay? A parte visual, digamos assim. Depois temos uma parte do programa, que é onde está a sequência de instruções, que é o nosso programa, ao fim e ao cabo. Portanto, isto, aqui, sobretudo quando os programas começarem a ficar grandes, nós vamos ter uma necessidade de ter um espaço vertical o maior possível. E, portanto, se não tiverem esta organização, sugiro que a façam. Por defeito, o Sherlock acho que vem assim, qualquer coisa assim. Portanto, eu posso pôr este aqui e depois assim. Estão a ver? Se eu agora apagar isto. Por defeito, o Sherlock vem, por exemplo, assim. Opa, onde é que está a minha? Está aqui. Só que este espaço aqui que está agora para o programa, portanto, este espaço aqui, é manifestamente insuficiente para depois vocês trabalharem num programa de dimensão média, nem sequer grande. E, portanto, a solução é colocar estas janelas variáveis e do watch mais à esquerda. O que é que eu vou fazer aqui? Vou tentar pôr aqui à esquerda, ok? Reparem que nós temos 3 janelas aqui e o importante é que estejamos sempre a ver o nosso programa. Estas 3 janelas depois eu posso variar carregando aqui no tab. Digamos... consoante for importante ir buscar uma instrução ou ver uma variável ou o que seja. Portanto, depois então destas três secções do programa, temos também aqui em baixo uma parte que por vezes é importante, que é a parte da execução
do programa que normalmente não tem informação nenhuma útil, mas quando o programa falha tem informação útil. Okay? Portanto, isto normalmente deve estar também ou visível ou a aparecer quando há um erro. Dito isto, o Sherlock é um software de processamento de imagem, portanto nós temos sempre que dizer qual é a imagem de entrada que o software vai processar. Isto faz-se nestas tais figuras, ok? Reparem que esta parte visual, esta figura chama-se Image A, e nós temos já aqui no nosso programa uma figura, está ali uma câmera, não é? Que eles chamam-lhe um Image Windows, como conseguem ver, que se chama Image A. Nós podemos renomear isto, eu acho que dá para fazer aqui um rename, não sei muito bem como, mas deveria dar. Se calhar é carregar 2 vezes, está aqui. Então eu posso vir aqui e dizer que isto é a minha imagem original, ok? Portanto, isto será a minha image window, a minha figura original, e carrego ou 2 vezes aqui no programa ou aqui no canto superior esquerdo das opções, consigo então ver esta janela e nesta janela vou configurar as imagens que vão ser lidas. Como eu vos disse, vamos ler uma sequência e não apenas uma imagem, portanto escolhemos aqui a opção sequência e vamos procurar a pasta das imagens. Eu não tenho que estar na pasta do exercício. Já não me lembro, acho que é o SW que interessa, exatamente, são as imagens SW. Reparem que nós temos sempre que ver se as imagens começam, vou voltar aqui atrás, SW, se as imagens começam em 0 ou em 1. Neste caso as imagens começam em 1 e, portanto, se eu tentar avançar, ele dá-me um erro. Eu terei de colocar aqui o 1, porque eu vou da imagem 1 até à imagem infinito, menos 1 quer dizer até a imagem é a última. Pronto. Neste momento eu já tenho então aqui a minha imagem, eu posso percorrer as imagens todas sem processar, sem executar o algoritmo que estiver em cima delas, nestas setas aqui, para trás e para a frente. Esta aqui é a seta para trás de tudo e a outra para a frente de tudo. E se eu quiser então processar o algoritmo, portanto, correr esta imagem, dar-lhe como entrada do algoritmo e processar o algoritmo, tenho que carregar então aqui no play uma vez, ok? Mas dito isto, temos então uma imagem que será a nossa imagem original. Agora, em termos de organização das janelas, eu normalmente tenho sempre então uma image window que contém a imagem original e depois tenho outras figuras, outras image windows, outras janelas para o processamento. Então eu vou já começar por aí com essa metodologia, digamos assim. Reparem que eu carreguei no main e carreguei numa nova imagem e ele criou-me aqui. Mas como eu quero que esta imagem seja, digamos assim, que o processamento que ela contenha venha a seguir à imagem original, porque é um processamento da imagem original, eu tenho que colocar esta imagem, esta image window, esta janela em baixo. Então o que eu faço é arrastar para cima da original para ela ficar por baixo. Em Sherlock, sempre que eu arrasto para cima de alguma coisa, a instrução que eu acabei de arrastar fica em baixo dessa coisa, para cima da qual eu arrastei. Portanto, esta imagem eu vou-lhe chamar de trabalho, ok? É só um nome, e esta imagem agora não vai ler uma figura do fecheiro, vai isso sim ir buscar informação à outra janela. Portanto, vamos buscar o resultado, ou a imagem que estiver no Image Window. Se nós quisermos manter em memória apenas uma imagem e não duas, portanto, se acharmos que podemos partilhar o espaço de memória com as imagens, e não quisermos ter uma cópia das imagens, podemos usar aqui o Share Buffer, uma questão de poupar memória. Pronto, então, como viram, temos aqui a original, é só uma referência para sabermos sempre qual é a imagem de entrada e eu carrego ali no menu só para isto ficar mais pequeno e temos aqui a nossa imagem de trabalho, que eu normalmente também ponho um tamanho suficiente para não ter que andar aqui a fazer scrolls. Então agora vamos focar no exercício propriamente dito. Nós temos então que usar o algoritmo Connectivity Binary para calcular a orientação e a partir daí depois aplicar essa orientação. Então, qualquer processamento de imagem que é feito em Sherlock é sempre feito em cima não da imagem completa, mas do que se chama uma região de interesse, que é ao fim e ao cabo uma forma de selecionar apenas alguns pixels dessa imagem. Em função da região de interesse que é escolhida, também estarão disponíveis diferentes ferramentas, por exemplo, se nós quisermos fazer uma binarização, podemos fazer uma binarização dos pixels de um quadrado, vou desenhar aqui um quadrado, podemos binarizar os pixels, então, rectangle, aqui. Estão a ver aqui um quadrado? Isto é uma região de interesse retangular. E eu posso binarizar isto, pegando em todos os pixels que aqui estão e comparando-os com um threshold e colocando-os a 0 ou 1. Mas também posso fazer isso, por exemplo, numa
num ponto apenas, só naquele, ou então num conjunto de pontos, ok? Os pontos que estão em cima daquela linha. E, portanto, o ROI seleciona ao fim e ao cabo um conjunto de pontos que irão sofrer o processamento que nós depois, mais à frente, vamos escolher. Neste momento, vamos usar então o ROI retangular, porque o que queremos é fazer um algoritmo de Connectivity Binary que é muito parecido com o Region Props que nós fazíamos em MATLAB, portanto, olhar para as regiões da imagem, e nós queremos então olhar para as regiões da imagem completa. Quer isto dizer então que temos que fazer aqui uma seleção da imagem toda. Portanto, eu posso andar aqui a tentar pôr isto no sítio certo e vou-me enganar. Vou colocar a região de interesse para fora da imagem. O que faz com que ele tente processar pixels que não existem. E dá erro. Ou seja, se eu puser isto assim, o programa executa. Estão a ver que não tem erro? Se eu puser esta região de interesse fora da imagem, em princípio ele daria erro. Estão a ver aqui? Tem um ROI fora da minha imagem. Então, das duas uma, como isto é difícil de fazer à mão, o que nós fazemos é botão direito em cima do retângulo, ou aqui, ok? Por acaso aqui não sei se dá, mas aqui dá de certeza, botão direito em cima do retângulo e depois fazemos um Fit to Image, que é para o retângulo ficar do tamanho da imagem completamente alinhado. E isto funciona, portanto o retângulo fica no sítio certo. O problema é que eu mais à frente posso de alguma forma querer arrastar qualquer coisa e muitas vezes o que acontece é que eu carrego e seleciono o retângulo e sem me aperceber arrasto um bocadinho para a esquerda. E ele fica outra vez fora da imagem. Por isso é que nós fazemos sempre estas duas instruções seguidas. A primeira, o Fit to Image, para ele ficar na posição, e a segunda, o Lock Position, que impede que eu consiga arrastá-lo. Agora já não o consigo arrastar. Pronto, já defini o retângulo está aqui, e agora vou fazer então um Connectivity Binary. Portanto, como eu vos disse, cada região de interesse tem um conjunto de pré-processamentos e, deixa-me ver se eu consigo puxar isto para aqui, pré-processamentos e algoritmos. Na minha opinião, os pré-processamentos são algoritmos que processam a imagem, portanto o resultado de um pré-processamento é uma imagem, enquanto que o resultado de um algoritmo é um conjunto de valores, um conjunto de variáveis que já não são uma imagem. Mas não sei se esta distinção é absolutamente genérica e se não falha em muitos casos. Portanto, primeira coisa, eu não sei se esta imagem já está binarizada, mas se não está vai ficar porque eu vou binarizá-la agora, faço aqui um threshold. Os parâmetros desta binarização, vocês bem sabem o que é um parâmetro de binarização, é o nível de binarização. Esta imagem está entre 0 e 255, um valor de 133 é mais que perfeito. Portanto, já tenho aqui a minha binarização. Não sei se repararam que esta imagem ficou binarizada agora. Portanto, se eu tirar aquilo, eu acho que ela fica com um aspecto diferente. Estão a ver aqui? Aqueles níveis de cinzento passaram a preto ou branco em função da minha binarização. E depois tenho então que usar o algoritmo de Connectivity Binary, que é o algoritmo que vai fazer a detecção das regiões da imagem. E como eu vos disse, nós usámos uma convenção que é os objetos são sempre brancos e o fundo sempre preto. O Sherlock não tem essa convenção, portanto nós temos que lhe dizer se os objetos são brancos ou pretos neste parâmetro aqui, o black blobs. Se for true, os objetos são pretos, se for false, os objetos são brancos. Neste caso, a coisa já está bem configurada porque nós estamos a considerar que o objeto é preto, portanto é toda esta, eu nem sei o que é que isto é, parece uma coisa dos telégrafos. E então fizemos a detecção de um objeto e a ideia é conseguirmos ir buscar o ângulo da elipse, mas para isso temos acho que fazer aqui o enable dos moment related calculations, acho eu, senão ele não calcula digamos a orientação da elipse, ou seja, ele vai fazer o fitting de uma elipse a este objeto e a orientação do eixo maior da elipse, eu vou desenhar aqui uma elipse. Portanto, ele fazendo o fitting quer dizer que ele vai tentar encaixar uma elipse que dê a volta aqui ao objeto e o eixo maior da elipse, que eu vou desenhar aqui a verde, será ao fim e ao cabo, será uma linha que contém um ângulo com a horizontal, portanto este ângulo aqui, e este ângulo será o ângulo que a peça tem. O que eu quero fazer é compensar este ângulo rodando a peça, o ângulo contrário. Okay? Portanto, fazendo isto aqui, reparem que eu só tenho um objeto preto, este objeto está todo ligado, portanto é apenas um, e portanto o resultado do Connectivity Binary vocês podem vê-lo já aqui. Eu até posso correr uma vez e voltar aqui à primeira imagem. E então, o resultado da Connectivity Binary é este conjunto de variáveis enorme. Uma explicação acerca das variáveis que acho que é importante. Deixem-me arranjar aqui um pano branco, pode ser o Paint, por exemplo. Ok, então, uma explicação só sobre as variáveis. As variáveis funcionam da seguinte forma.
Portanto, como vocês podem ver aqui, nós temos variáveis com letras diferentes. Portanto, em primeiro lugar, as letras indicam-se o tipo da variável. Portanto, um N é uma variável numérica, um P é uma variável do tipo ponto, e há muitas outras que eu agora nem sei quais é que são, mas podemos verificar. Por exemplo, um S é uma string. Temos aqui. Nós aqui podemos criar uma variável e aqui estamos a escolher o tipo. Portanto, numeric, string, boolean, point, line e por aí fora. Este é o primeiro ponto. Então, o segundo ponto é que estas variáveis podem ser variáveis de entrada ou saída de uma qualquer função. Neste caso, portanto, quando as variáveis são variáveis de entrada, o que nós temos é um retângulo, deixa-me tentar desenhar, um retângulo vermelho, uma setinha, não é um retângulo, perdão, é uma setinha vermelha à esquerda, no canto superior esquerdo da variável. Quando, por outro lado, essa variável é uma variável de saída do algoritmo, nós temos a setinha à direita verde, ok? E a última coisa que vocês precisam de saber é que se essa variável tiver os parênteses que estão aqui, portanto, se essa variável tiver, eu vou desenhar os parênteses azul, qualquer coisa, se calhar está no sítio errado, só um momento, se essa variável tiver qualquer coisa como isto, aqui uns parênteses, quer dizer que isto não é um ponto, porque está um P, portanto será uma variável do tipo ponto, não é um ponto, mas é uma lista de pontos, um array de pontos. Okay? Portanto, vamos tentar usar esta filosofia, por exemplo, para perceber o que é este bounding box. Portanto, este bounding box é uma lista, porque tem os parênteses retos, de pontos. E isto é uma lista, portanto, uma variável de saída, por causa da setinha verde. Pronto, isto é aplicável para tudo. Reparem que aqui nós só temos setinhas verdes, portanto estas variáveis estão todas a sair do Connectivity Binary, mas há algumas funções que precisam de variáveis de entrada. Por exemplo, uma soma precisa de dois valores para dar um. Coisa do género. Pronto, deixem-me só apagar aqui o Paint. Não é preciso guardar isto. E posso limpar aqui. Então, dito isto, nós já vimos que o Connectivity Binary tem todas estas variáveis de saída. A que nos interessa neste momento é o ângulo de elipse. Estão a ver ali? E reparem que o ângulo de elipse é uma variável numérica, faz sentido porque o ângulo é numérico, mas e é de saída, também faz sentido porque nós queremos que a função calcule esse ângulo, e é um array. Por que será um array? Ora, é um array porque este Connectivity Binary é parecido com o Region Props, devolve as propriedades, neste caso o ângulo da elipse, não de um objeto apenas, mas de todos os objetos que encontrou na imagem. Okay? Portanto, isto quer dizer que, faz sentido que este ângulo da elipse não seja um ângulo da elipse, seja uma lista de ângulos da elipse e que terá tanto os ângulos da elipse quanto os objetos que encontrou na imagem. O que nós precisamos de fazer então é, desta lista, extrair um ângulo apenas. E para isso vamos aqui às instruções. E vamos aqui portanto, em função do nome da variável, vamos aqui ao numeric, ok? Do tipo da variável, perdão, ela é do tipo numeric. E aqui, não sei se é aqui, se estou a pôr, não, é nos arrays. Array number, ok? Vamos aos array number. E então nós temos que ir buscar dessa lista o primeiro valor da lista. E dizem vocês, mas porquê que é o primeiro valor da lista? Antes disso, a função que eu quero é o getAt, que é uma função que me vai buscar um valor com o index x, o index x de uma qualquer lista, e de uma qualquer lista, mas uma lista de números, por isso é que está no array number. E portanto eu vou fazer isto para ir buscar o valor da elipse, do ângulo da elipse deste objeto. Tenho que arrastar para aqui o at, tenho que arrastar para ali, que é para ficar em baixo, obviamente que eu só posso ir buscar o ângulo depois de ele calcular a lista de ângulos. E agora, reparem que esta função já é diferente, esta função já tem duas entradas. A primeira é um array de números. Ora, esse array de números é exatamente a elipse que nós acabamos de calcular, portanto eu vou pegar a lista de elipses, de ângulos da elipse, eu vou arrastar para ali, ok? Portanto ele está a receber como entrada nesta função aquela lista de ângulos de elipses que estava a ser calculada no Connectivity Binary, e depois aqui, se nós queremos ir buscar o valor de um elemento do array, temos que dizer qual é o índice desse elemento que queremos ir buscar.
Ora, neste caso, como nós temos apenas um objeto, sabemos ou podemos ter a certeza que esse objeto estará com o índice 0, que é o primeiro da lista. E por isso é que este n aqui de entrada, que é um número de entrada, neste momento pusemos com o valor 0, ok? Portanto, não é uma variável, é um valor 0, 0, porque eu sei que o meu objeto 0 é o objeto que eu quero. E, portanto, aqui de saída temos um valor. Este valor será o tal ângulo. Podemos, por exemplo, observar este ângulo. Se eu puser aqui no watch e o arrastar para lá, ok? Estão a ver que, claro, obviamente não tenho aqui nada porque ainda não corri o meu programa. Se eu correr o meu programa, eu tenho ali o valor. Não sei se isto está em graus, está em radianos. Eu acho que é suposto pôr isto sempre em graus. E isso faz-se aqui, deixa lá ver se eu sei. Eu antes era aqui alguns. Aí. Degrees, acho que há para aqui uma cena qualquer que é degrees, deixa eu ver se eu encontro. Angles unit measure, já está degrees, portanto são mesmo graus, ok, que estamos a usar. Portanto isto serão quase 6 graus. E por aí fora, estou a ver que ele já está a calcular. Uma coisa que podemos fazer, por exemplo, é criar uma variável. Não que seja necessário, mas nós podemos, por exemplo, querer usar uma variável qualquer para qualquer coisa. E, portanto, poderíamos eventualmente criar uma variável que receberia o valor dela a partir deste número que está a sair da função getAt. Eu vou pôr aqui uma variável numérica, obviamente tem que ser uma variável do mesmo tipo. Essa variável numérica vai se chamar ângulo detectado, ok? E esse ângulo detectado é uma variável então que terá o seu valor, ou seja, nós dizemos que esta variável é igual ao que está aqui. Como é que fazemos isso? Carregamos no botão direito e fazemos um connect variable ângulo detectado. Portanto, reparem no sentido destas duas setas. Enquanto que esta seta aqui está da direita para a esquerda, portanto ele está a copiar a lista de ângulos de elipses para aquela entrada, aqui estamos ao contrário, está da esquerda para a direita, portanto ele está a copiar o valor de saída para a minha variável ângulo detectado. Pronto, dito isto, já tenho então o meu ângulo detectado, agora o que é que eu preciso fazer? Preciso rodar a imagem. Para rodar a imagem, eu vou fazê-lo noutra figura ainda, portanto eu vou ter uma terceira figura para a rotação da imagem. E para essa figura será, novamente eu posso vir aqui, criar uma nova figura. Esta figura eu vou-lhe chamar rodada e vou dizer que ela vai buscar, pode ser a imagem original ou a de trabalho. Eu para fazer isto em pipeline direto vou fazer a de trabalho, mas era um bocado indiferente, se querem que vos diga, neste caso em particular. E portanto esta imagem, esta figura aqui conterá a imagem rodada, vou pôr esta mais pequena. E então, para rodarmos a imagem, nós temos que fazer, novamente, nós queremos rodar todos os pixels, e portanto, são todos os pixels, temos que fazer um ROI retangular que abarque todos os pixels, fit to image lock position, e depois o algoritmo é o rotate. Rotate, está aqui, estão a ver? O que eu fiz foi, vocês podem escolher, vou apagar e fazer outra vez, vocês podem escolher, começar a carregar nas teclas, portanto se vocês escolherem Rot R, que é a primeira letra, e depois continua a carregar no R até vos aparecer o Rotate, e Enter. Então, a rotação será a rotação de um ângulo X, vocês podem pôr aqui o ângulo, por exemplo, se eu quiser rodar 45 graus, ela rodou 45 graus. Ora, o problema é que eu não quero rodar um valor fixo. Eu quero rodar uma rotação X dada por aquela variável. Portanto, eu terei que, em vez de ir buscar aqui um valor fixo, tenho que mudar aqui, carregar neste N e dizer que é uma variável. E esta variável é a minha variável ângulo detectado. Reparem que eu podia pôr aqui direto o getAtVal, que foi, na verdade, digamos, o valor que foi copiado para a variável ângulo detectado. Por isso é que eu disse que não era preciso termos uma variável, porque está aqui a servir de intermédio. Mas por uma questão de organização, ajuda por vezes a ter variáveis como checkpoints para nós confirmarmos as coisas. Portanto, eu copiei do val para o ângulo detectado e agora vou buscar o valor do ângulo detectado para rodar. Nós aqui podemos também pôr o fill color, que é para ele pôr a cor de fundo toda branca. Acho que é 255. Vamos experimentar. Então, se eu agora fizer isto assim e nós rodarmos, portanto, ele não está a funcionar. Reparem que ele
parece realmente detectar o ângulo, mas depois o que é que está a acontecer? Parece que ainda está a rodar mais do que o que estava a acontecer. Vamos ver aqui um caso. Por exemplo, ele aqui estava rodado de uma certa forma e aqui parece que rodou ainda mais. Aqui é mais perceptível esse efeito. E a razão é que nós estamos a rodar o ângulo que detectamos, enquanto que o que nós queremos é rodar o valor contrário, o valor simétrico, que é para compensarmos a rotação que detectamos. Portanto, nós, antes de aplicarmos esta variável ângulo detectado ali, temos que, de alguma forma, a inverter. Isso faz-se nas instruções. Agora já não tem a ver com números, portanto não é com listas, perdão, portanto não é no array. Agora é só inverter um número, portanto vamos aqui à pasta numeric e temos aqui o symmetric ou o negate, acho que é o negate. Negate, estão a ver aqui o negate? Returns the negated value of the number. Portanto, isto dá-nos o valor negado do número, que é o que nós queremos. Então eu vou arrastar o negate para aqui. Reparem que não pode ser ali, porque eu quero negar antes de usar o valor para rodar. Portanto, tem mesmo que ser aqui. Ora, a entrada pode ser a minha variável e a saída pode ser a minha variável. Então, reparem, só para ver se vocês perceberam bem o que é que aconteceu aqui. Eu copiei o valor de val para a variável ângulo detectado e a seguir fui buscar o valor da variável ângulo detectado, neguei esse valor e voltei a copiar para a variável ângulo detectado. Okay? Podia fazer isto de outra forma, mais uma vez não era obrigatório ter a variável. E pronto, então esta variável já deve estar com o ângulo rodado. Vamos experimentar com um ângulo simétrico àquilo que era. E portanto agora nós já conseguimos ter a peça na horizontal. Ok? Comparem entre esta e esta aqui, por exemplo, o original tanto faz, mas se olharem para, está claramente um ângulo aqui, que aqui foi quase compensado. Não digo que isto seja perfeito, mas é mais ou menos perfeito. Nós podemos, aliás, ver o tal eixo da elipse, acho eu, se bem me lembro, podemos voltar aqui a esta figura e dizer aqui na parte do Connectivity Binary que queremos observar, portanto, display, estão a ver aqui, display ellipse axis. Portanto, podemos ver o eixo da elipse que está a ser detectado. Estão a ver ali? É aquela linha castanha. E por aqui vocês podem logo ver que esta detecção não está a ser perfeita, não é? Falha um bocadinho porque a detecção não está, digamos, ao longo do eixo longitudinal da peça, que seria mais parecido com aquilo que eu vou desenhar aqui a amarelo do que com aquela linha que foi desenhada pelo Sherlock. Qualquer coisa deste género. Portanto, teremos ali um erro que é o que depois faz com que observemos aqui esta disparidade, o facto da rotação não ser completamente precisa. Mas dito isto, o nosso exercício 3 está a funcionar, este é que era, digamos, o objetivo. Okay? Reparem que há aqui uma imagem em particular onde isto falha de forma mais catastrófica, ou mais visível, que é esta. Okay? Nesta imagem ele falha claramente. E falha claramente porque a estimativa da tal elipse corre muito mal. E se vocês analisarem bem a coisa, percebem que isto corre muito mal por causa deste pino preto que está aqui, que não existe noutras imagens, nas outras imagens da mesma sequência, estão a ver? Eu vou voltar ali. Portanto, por causa deste pino preto, o centro de massa da peça muda, mas na verdade nem é o centro de massa que importa. O que importa é que, enquanto que eu há bocado, deixa-me fazer aqui mais um, por exemplo esta, enquanto que eu há bocado aqui, se quisesse fazer uma elipse, era uma coisa deste género, que eu estou a desenhar, já sabem que os meus desenhos são um bocado foleiros, na imagem problemática, se eu quisesse fazer uma elipse, como eu tinha que me preocupar agora com este novo objeto, esta nova componente do objeto, eu já não consigo fazer uma elipse assim. Portanto, eu provavelmente a elipse que melhor encaixaria seria qualquer coisa assim. O que faz com que a minha orientação do eixo principal não tenha nada a ver com a orientação da peça. E por isso é que isto falha redondamente. Isto era só para dizer que, ao fim e ao cabo, isto é um método rudimentar que não é perfeito e falha neste caso, o que nos leva então à segunda abordagem. Okay? Portanto, este é o final do exercício 3. Eu vou só gravar aqui, save, e agora, eu nem sei, mas eu acho que vou usar este como ponto de partida para o exercício 4. Deixem-me fechar. Ora, vamos aqui passar ao exercício demo 3, portanto eu vou copiar isto, paste,
e vou por aqui rename, exercício 4 demo. E já agora, isto também tem que ter um nome diferente. Reparem que aqui, mais uma vez, eu só tenho um ficheiro, mas quando usar, por exemplo, o tal template matching que eles usam, que vocês já aprenderam, aí ficam aqui muitos ficheiros, por isso é que isto é importante ser uma pasta. Então, exercício 4, antes disso, o que é suposto fazer no exercício 4? É suposto usar uma técnica diferente para conseguir encontrar a orientação do objeto. E essa técnica é olhar para o objeto não como se fosse um conjunto de pixels de coisas pretas, digamos assim. Portanto, perdão, deixem-me dizer outra vez. Não olhar para o objeto como a parte preta da imagem, mas olhar para os objetos, que agora fica mais do que um, que são as partes brancas. Portanto, temos aqui um mega objeto que é o fundo, e depois temos aqui estes dois que são os que interessam, que são estas esferas aqui, estes furos. Portanto, se nós conseguíssemos de alguma forma encontrar sempre este furo e aquele, e a partir daí fizéssemos uma linha que os unisse, esta linha que une estes dois furos é sempre portanto o ângulo dela é sempre uma muito boa estimativa da posição ou do eixo longitudinal da peça e portanto da orientação da peça. E portanto a ideia é mesmo essa, como é que nós conseguimos encontrar apenas estes dois objetos brancos e não outros como por exemplo o tal fundo do que eu vos falei ou por exemplo esta parte interior aqui. Fazemos-lo porque sabemos não, na verdade é um dado do exercício, sabemos que estes dois objetos são os únicos que têm área entre 1000 e 5000. Okay? Pronto, então vamos lá arrancar com este exercício, vou voltar aqui ao Windows e vou correr aqui o meu exercício 4, que neste momento é apenas uma cópia do 3. Cá está, então estão a ver o exercício que fizemos há pouco. Então temos uma imagem original, que não é para mexer, temos aqui uma imagem de trabalho que já vai ser para mexer, portanto vamos pegar para já nesta imagem de trabalho e alterar, digamos, o processamento de forma a que detectemos não o objeto preto, mas os brancos. Portanto, o ROI podemos reaproveitá-lo, porque esta região de interesse é uma região de interesse que abarca a imagem toda em ambos os casos. O threshold fica igual. O Connectivity Binary é que neste momento agora tem que usar a convenção dos objetos brancos em vez dos pretos. Portanto, o Black Blobs passa a False. Vão ver agora o conjunto na verdade nós podemos vir aqui ao Display, já não vamos usar os ângulos de elipse, portanto podemos pô-los a falso só para tentar minimizar a confusão ali no desenho. Não sei se vocês estão a ver, mas enquanto eu mexo aqui nos parâmetros, o desenho ali do trabalho está a mudar. Eu vou fazer isto de uma forma mais fácil de ver. Portanto, vou fazer aqui assim. Portanto, esta é a minha imagem de trabalho, neste momento é a que interessa. E, mais uma vez, vamos aqui configurar. Anda pá. Vamos aqui configurar. Enganei-me, era no ROI, não era na. Não, perdão. É aqui no trabalho, agora duas vezes que é para selecionar o retângulo. Temos aqui os parâmetros do retângulo e agora vamos aos parâmetros do Connectivity Binary, assim é que é. Então estava eu a dizer que à medida que eu mexo nisto, por exemplo, se eu disser que quero as manchas pretas, ele encontra-me só uma, se eu disser que quero as brancas, ele encontra-me um conjunto delas. Eu posso também dizer aqui que quero no display, portanto o display é o que é que ele desenha na imagem em relação ao que detectou, eu vou dizer que quero ver as bounding boxes. First bounding box is true. Portanto ele agora está a mostrar as bounding boxes de todos os objetos que encontrou, os objetos brancos, lembrem-se. E reparem que eles são ou grandes demais, por comparação com as esferas, ou pequenos demais. E portanto nós podemos aqui usar também nos parâmetros do Connectivity Binary o valor área mínima e área máxima para escolher apenas aqueles objetos. É como se tivéssemos um filtro de pré-seleção que elimina os objetos com uma área menor do que 1000. E já agora elimina também os objetos que têm uma área maior que 5000. Se fizermos isto assim, os únicos que são detectados são aqueles que nós queremos. Okay? Pronto, não é preciso detectar o ângulo da elipse, por isso é que eu já posso desligar aqui a parte do... Não sei onde é que isso estava. Já não sei, pronto, mas ele continua a calcular a elipse, não é grave. Era Enable Moment Related, era isto. Enable Moment Related Calculations. Pode ficar outra vez a false, só para isto ser mais rápido. Aqui a rapidez não é muito grave porque este exercício é simples, este programa é pequeno. Portanto, dito isto, nós temos agora um Connectivity Binary que funciona de forma diferente, que me deve estar a retornar dois objetos em vez de um, há bocado era só um,
E o que nós queremos é ir buscar uma linha, mas agora não vamos buscar o eixo da elipse, porque isso não faz sentido. Isto seria, estes eixos da elipse seriam qualquer coisa deste género ou deste, não sei, mas não são o que nós queremos. Como é que nós então agora criamos uma linha que seja equivalente ao eixo da elipse? É uma linha que une estes dois pontos. Portanto, a primeira fase é arranjarmos uma forma de ir buscar os dois pontos. E a segunda fase será criar a tal linha entre os dois pontos. Primeiro, vou criar aqui duas variáveis que são o ponto da esquerda e o ponto da direita, ou o ponto 1 e o ponto 2, ok? Portanto, eu vou chamar a este o meu ponto 1, ou eu vou chamar centro, porque estes pontos são os centros dos círculos. Então, temos aqui uma variável P, que é o centro 1, e uma variável P, que é o centro 2. Centro 2, ok, já cá está. Obviamente que estas variáveis ainda só estão criadas, ainda não têm informação interessante lá dentro. Compete-nos a nós criar essa informação. Então, reparem mais uma vez que nós temos aqui um array, está aqui esse array, que é um array de pontos de saída, e esse array chama-se centroide. Portanto, isto é a lista dos pontos que são os centros dos objetos que foram, ou os centróides dos objetos que foram encontrados pelo Connectivity Binding. Portanto, ali nós teremos dois pontos, porque só temos dois objetos. O ponto na posição 0 será de um círculo e o na posição 1 será do outro. Eu, sinceramente, não sei quem é que é o primeiro e quem é que é o segundo. Mas nós precisamos de saber porque fazer uma linha da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda é diferente em termos de ângulo. Portanto, nós temos que ter a certeza que, por exemplo, o ponto da esquerda é sempre o primeiro e o ponto da direita é sempre o segundo. E isso faz-se mexendo aqui nos parâmetros do Connectivity Binary, em que, na forma como nós fazemos o sorting, ok? Portanto, estão a ver aqui o Enable Sorting, nós estamos a fazer o sorting, quer isto dizer o quê? Que ele encontra N objetos, mas que os vai ordenar com um critério. E agora nós temos é que dizer qual é o critério. Neste momento ele está a ordenar por área, mas nada nos garante que, por exemplo, o furo da esquerda, o círculo branco da esquerda, seja sempre maior. E por isso nós temos é que usar um critério melhor. Vamos usar um critério que será o centroide X. O centroide X, lembrem-se das coordenadas da imagem, Y. Isto está um bocado pequeno, deixa-me pôr um bocadinho mais grosso. Então, coordenadas da imagem novamente. Y, X, e portanto, se eu usar o centroide X, eu estou a olhar para esta coordenada que eu vou agora desenhar a verde. Esta coordenada aqui, a verde. E portanto, esta coordenada a verde, se eu ordenar em função disto, eu vou ter sempre o objeto, agora depende se eu ordeno de forma ascendente ou descendente, mas vou ter sempre o centroide da esquerda na mesma posição e da direita na mesma posição. Por exemplo, se eu quiser o centroide da esquerda sempre na posição 0, terei que fazer aqui o descending true, portanto eu começo do maior para o mais pequeno, vou pôr descending false. Portanto, se eu fizer descending false, em princípio o valor mais pequeno é o primeiro, porque está ascending, não é? Então se o mais pequeno é o primeiro, eu vou ter sempre o círculo da esquerda como o primeiro elemento da lista que sai do Connectivity Binary. Nós podemos confirmar isso selecionando aqui também esta parte do display, os labels. Portanto, ele aqui vai me dizer quem é o primeiro e quem é o segundo. Então, se eu fizer aqui um clear e correr outra vez isto várias vezes, estão a ver que este 0 está sempre à esquerda, que é o que nós queremos. Já agora, só para experimentar, eu vou voltar atrás, vou voltar aqui ao meu Connectivity Binary e vou mudar novamente a forma de ordenação para a área. E se ele me ajudar, eu agora, portanto, reparem sempre neste 0 e neste 1. Se eu rodar isto, portanto, o critério da área agora nada me garantia. Reparem que aqui tudo mudou, ok? Portanto, neste caso, o que tinha maior área já passou a ser o da esquerda ou da direita e ele trocou. Portanto, o critério do ordenamento por área, neste caso, não funcionaria. Por isso é que nós usamos o ordenamento por o valor de X, da coordenada coluna do centroide. Vamos voltar a colocá-lo. Coordenada coluna do centroide está aqui, centroide X. Ok. Portanto, reparem que se eu correr isto para as imagens todas da sequência,
o meu objeto 0 está sempre à esquerda. Portanto, eu agora, na verdade, até devia ter colocado aqui os pontos que eram, eu vou chamar a isto o centro da esquerda, falta-me o O, e deste lado o centro da direita. Okay? O centro da esquerda será o ponto na posição 0, como podemos ver ali. Ora, nós podemos usar aquela função getAt, a tal que estava no array. Portanto, reparem que agora não é um array de números, é um array de pontos, e portanto tenho que ir aqui ao array point e buscar a função getAt. E nessa função getAt eu vou buscar o índice 0 da lista de pontos, que são os centroides. Mas eu já tenho aqui um atalho para isso, que é este aqui. Portanto, ele tem aqui um atalho que é, reparem que ele retorna aqui um ponto apenas, que é a posição 0 da lista de centroides. Portanto, este é já o nosso ponto da esquerda. No caso deste em particular, não precisamos usar a função getAt. Então, vamos já copiar este para a nossa variável ao ponto da esquerda. Ou o centro da esquerda, é assim que ela se chama. E agora vamos usar a função getAt, que eu já tinha vindo aqui buscar. Já está aqui, a função getAt. Não, mas reparem, esta função getAt é para os números, portanto esta aqui já não vamos poder usar. Vamos apagá-la até. Ok. Então a função getAt para os pontos. Aqui. Então, a função getAt vai receber uma lista de pontos. Essa lista de pontos é a lista de centroides. E vai retornar o elemento dessa lista que está na posição 1. Que nós sabemos que é o ponto da direita. E, portanto, o resultado desta função vai ser copiado para a variável centro-direita. Pronto, temos dois pontos que já estão a ser calculados, já temos sempre o ponto da esquerda na posição 0 e sempre o ponto da direita na posição 1. E agora fazemos uma linha a partir destes dois pontos, portanto isto aqui é, salvo erro, geométrico. Ora, numérica, geométrico, deixem-me ver se eu estou line, eu não sei como é que nós fazemos isto, deixem-me ver aqui. Acho que era aqui. Estava a faltar a função. Está aqui. Acho que era PT to PT line, não é? Deixa-me ver aqui nas minhas cábulas, que não me lembro do nome desta função. Ora, cábulas do exercício 4. Então, isto é o PT to PT angle dist. Nem sequer é preciso criar uma. Está bem. Ele tem uma função mais rápida. Então vamos voltar a pôr aqui o Sherlock. Então ele tem aqui, eu acho que é no geométrico mesmo, ele tem aqui uma função que se chama PT to PT angle dist. O que é que isto quer dizer? Ele calcula a distância entre dois pontos e também, esta é a parte do dist, e também o ângulo da linha que une esses dois pontos. Portanto, é exatamente esta função que nós queremos. Vamos copiá-la para aqui. Então esta função há de receber um ponto. Qual é o primeiro ponto? É o centro da esquerda. Qual é o segundo ponto? É o centro da direita. E depois temos um ângulo de saída e uma distância. Neste caso vamos usar o ângulo e esquecer a distância, que não nos interessa para nada. Eu não sei agora se vai ser preciso negar ou não. Eu vou negar de qualquer maneira, portanto eu vou pôr esta variável a entrar aqui e depois a negação está a copiar para o ângulo detectado, que por sua vez está a ser usado na imagem, na figura rodada para rodar. Portanto, esta parte do algoritmo, a partir daqui, cá para baixo, fica intocada. É tudo igual. Portanto, a única coisa que mudou foi a forma como eu calculava o ângulo, para depois rodar. Vamos ver se funciona. Ok. Portanto, eu acho que está a acontecer outra vez o mesmo que acontecia há bocado, que é, ele não está... Portanto, agora estamos a fazer a negação e não é preciso. Como é que nós podemos não usar a negação para ver se isto funciona? Podemos, por exemplo, apagar esta função, ok? E ir buscar e copiar para a variável ângulo detectado diretamente o valor do ângulo calculado. Connect variable ângulo detectado. Vamos experimentar. Pronto, estão a ver? Já temos então uma peça sempre bem corretamente orientada, mesmo quando temos a tal peça problemática que tem aquela coisa ali, mas aquela coisa ali agora com este algoritmo não afeta nada, não é? Pronto, vou só fazer um extra muito rápido, que é tentar desenhar alguma coisa na imagem.
por vezes pode ajudar bastante, e para isso vocês usam aqui o IO Annotations. Portanto, o Annotations permite-vos anotar coisas na imagem. Por exemplo, vamos tentar desenhar a linha que une aqueles dois pontos. Nós podemos pegar aqui num segmento de reta. Vamos desenhar isto em cima da imagem, pode ser aqui a imagem de trabalho, ok? Portanto, este line segment será desenhado depois de eu calcular o ângulo. É só uma parte de desenho. Então, qual é o ponto inicial? É a variável centro-esquerda. Qual é o ponto final? É a variável centro-direita. E qual é a cor? Podemos fazer aqui um F1 em cima de color. E temos aqui... eu nunca sei. Temos que ir buscar a parte da cor. Mostraram-me isso outra vez no Color Map, será? Não. Como é que eles fizeram a coisa da cor e iam ver o tamanho da cor? Já não me lembro. Será aqui alguns conteúdo? Color. Color Classifier. Só se for aqui, para lá. Deixem-me tentar por aqui para este lado. Portanto, fazer o Help to Line Segment. Color Double, More on Colors. Será isto? Está aqui, pronto. Então, vamos, por exemplo, pôr isto Bright Blue, azul Bright. Então, isto é em decimal, esta cangalhada aqui, copy, paste. Então, o meu copy não funcionou, Bright Blue outra vez. Copiar, colar, agora sim. Vamos correr a ver o que é que acontece. Estou a ver ali uma linha azul, sempre entre as imagens. Reparem que nós podíamos também desenhar a linha deste lado, mas deste lado já não iria funcionar. Porquê? Porque esta imagem já foi rodada. E, portanto, se eu desenhar a linha vai estar, não em cima dos círculos, obviamente, porque a imagem já foi rodada, tinha que ser desenhada neste lado. Pronto, isto termina o exercício 4 e digamos, a demonstração para a próxima semana. Estudem muito de Sherlock. Até para a semana.